Oi, gente, tudo bem? Gente, na penúltima música que eu lancei, nós falamos sobre perguntas sem respostas e aqueles momentos que Deus não nos dá a resposta que a gente tanto espera. E eu sempre falo que esse é um assunto tão complexo que a gente poderia passar longos meses falando sobre isso e a gente ainda não ia explanar todo o assunto. Mas estava refletindo uma coisa, talvez você não queira ouvir isso, talvez você realmente não queira ouvir isso. Mas você já percebeu que é nos nossos momentos em que estamos mais vulneráveis e mais desesperados por uma resposta e passando por momentos difíceis e desafiadores? São nesses momentos que a gente mais ora e são nesses momentos que a gente mais tenta se aproximar de Deus, porque estamos vulneráveis e precisamos que Ele nos ajude, porque a gente já fez a análise e viu que sozinho a gente não vai conseguir. Então aí a gente acaba por fazer o quê? Chama por Deus, né? Chama por Deus porque eu estou nesse momento difícil e sei que sozinho eu não posso. E aí de repente você pensa assim, como eu vou ter fé num futuro de portas abertas? Como que eu vou ter fé que lá no futuro eu vou conquistar tudo que eu sonhei se o meu presente parece tão incerto, se o meu presente parece tão bagunçado, tão caótico? Tenho certeza que isso em algum momento já passou pela sua mente. Será que eu vou conseguir realizar os meus sonhos, sendo que agora eu tô trabalhando um monte, parece que não tá dando certo, não tá dando frutos? Como é que vai ser isso? Eu acho que você tem momentos assim, como que eu vou ter fé diante dessas adversidades? Como que eu vou ter fé quando parece que Deus tá calado, quando parece que Deus não se manifesta? E aí naquele momento que você tá mais aflito, de repente é o momento que você está orando mais e você está desesperado por uma resposta. Sua alma está desesperada por uma resposta. Talvez hoje seja o dia que você orou e falou: Senhor, é hoje que eu preciso que o Senhor diga alguma coisa para mim. É hoje que eu preciso dessa resposta. Eu tô aflito e se o Senhor falar comigo, talvez essa aflição do meu coração acabe. Talvez eu fique mais calmo. Então fala alguma coisa aí, vai. Me dá uma saída, me dá uma solução. Talvez você tenha feito essa oração e esteja realmente precisando que Deus te diga alguma coisa, que Deus te dê um pequeno sinal. E você acha justo que você seja respondido, porque você acha que está demonstrando fé, que você está sendo o mais sincero possível na sua oração, porque existem aquelas orações que são superficiais, que a gente aprendeu a fazer, hora para comer, hora para sair de casa, consagra o alimento, consagra os filhos. São orações assim mais superficiais, mas existem aquelas orações que são tão profundas que elas só vêm naquele momento de desespero mesmo, quando a sua alma não aguenta mais. E ali nessa oração você é o mais sincero, você está rasgando a sua alma e você fala: é justo que Deus me responda, porque eu estou aqui desesperado e eu estou aqui sendo sincero, então eu preciso, Senhor, dessa resposta. E aí de repente você tem um fiozinho de certeza que Deus vai te responder e de repente Ele não responde. De repente você começa a perceber que você está orando e Deus parece indiferente. E é inevitável que quando a gente procura uma resposta e essa resposta não vem, a gente entra numa crise espiritual muito forte, muito grande. Talvez você tenha vivido uma ou duas só dessa em toda a sua vida, porque essas crises espirituais elas vêm quando você está muito desesperado e você precisa muito de uma resposta urgente e não está recebendo isso. E aí você começa a entrar nesse lugar que não é legal de ficar, que é nesse lugar onde eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais no que crer, eu estou perdida agora, porque eu orei até se esgotar as minhas forças. E aí você sente que naquele momento, de repente, você não vai mais conseguir orar mais por aquilo, você não vai mais conseguir ser fiel, porque você pediu e Deus não te respondeu. E aí você sente que parece que é um pai indiferente, um pai que não se preocupa com o filho. E muitas vezes a gente coloca Deus nesse lugar. Ah, Deus, que tipo de pai o Senhor é que não está me respondendo agora, nesse momento que eu mais preciso? E eu não vou te julgar por isso, porque de repente você realmente precisava dessa resposta. Você sentiu que tinha que ser naquele momento porque o estresse emocional te fez chegar a esse ponto. De repente você veio num mês lutando tanto, veio num semestre lutando tanto que você chegou a um ponto de entrar num caos absoluto emocional e você fala: Deus, é agora ou é nunca, porque se o Senhor não falar agora, eu não vou conseguir. E é ali que eu percebo que nesse lugar de desespero a gente tenta obrigar a Deus a nos dar a resposta que a gente precisa naquele momento. E é horrível isso.
É horrível a gente ser confrontado com isso, né? Porque a gente quer se sentir um pouco vítima, né? Porque a gente tá realmente sofrendo, a gente tá realmente precisando. Só que a gente não percebe que a gente tá obrigando a Deus, que a gente tá colocando, tá condicionando Ele a fazer naquele momento ali, sabe? Então, talvez isso tenha passado até despercebido para você. Mas eu tive uma situação onde eu tava desesperada por ouvir alguma coisa de Deus, e eu fui num culto e falei, eu vou num culto diferente, num lugar diferente, numa cidade diferente, porque eu não quero ser reconhecida, eu quero sentar ali e eu quero poder adorar a Deus ali sossegadinho, porque eu vou chorar hoje, eu preciso chorar. Eu preciso contar pra Deus como é que eu tô. E de estar naquele lugar chorando tudo que eu podia chorar e colocando todas as minhas emoções diante de Deus ali, desesperada, e falar, Deus, eu só preciso de uma resposta, por favor. E nos primeiros 20 minutos daquele momento, Deus não fala nada, Deus não usa ninguém, Deus não fala nem no meu coração, Deus não faz nada. E eu falei, tá, e agora? Tudo bem então, Senhor? O Senhor não quer falar? Amém, eu entendo esse processo, mas então me dá só um sinal, não precisa falar nada então. Me dá um sinal de que o Senhor está me ouvindo, de que o Senhor está vendo esse desespero que eu tô. E eu gostaria de dizer para você que esse sinal veio e me fortaleceu. Mas não foi o que aconteceu. Esse sinal não veio. Então eu não tive resposta, eu não tive um sinal de Deus, e aquilo me deixou totalmente vulnerável. Eu entrei numa montanha russa de emoções pensando, por quê? É só um sinal? Deus é Deus, Ele é tão grande, Ele é tão poderoso. O que é um sinal? Sabe? Um tremorzinho, uma quentura no coração, só isso, é só o que eu queria. E não veio naquela hora, não veio naquele momento. E eu fiquei muito frustrada com aquilo, muito frustrada por dias, por semanas, por meses. Frustrada e dizendo, por quê? É uma coisa tão pequena para Ele. Só que de repente eu comecei a entender que era nesse momento que Deus ia testar se eu ia continuar sendo fiel, mesmo quando eu queria muito algo e Deus não me deu. Se eu ia continuar o amando, mesmo quando Ele não fez o que eu estava pedindo que Ele fizesse. Seria ali um grande teste, e eu percebi, eu não posso reprovar nesse teste, eu preciso continuar acreditando, eu preciso continuar orando, porque Deus conhece a intenção das nossas orações também. A gente não percebe que uma oração não respondida, ela pode ser uma proteção para o nosso futuro, porque Deus conhece o futuro. Eu não sei o que o futuro me reserva, então por mais que eu esteja pedindo algo que eu considero que seja bom para mim e que eu mereça, porque eu sou esforçado, né? De repente você pensa isso, porque eu sou esforçado, porque eu tento levar uma vida correta, porque eu abro mão da minha vida, abro mão dos meus desejos, abro mão da minha carne, então eu sinto que eu mereço. Por mais que você sinta que você merece isso, você não conhece o futuro, mas Deus conhece. Então Ele sabe qual o resultado dele poupar a gente de uma doença, de uma perda, sabe, de tantas coisas horríveis que acontecem. Ele sabe qual vai ser a consequência dele de repente mudar os planos dele. Então eu acredito que Deus prefere manter os seus planos, porque Ele sabe que os planos dele são melhores, maiores que o nosso. A palavra fala. E por que às vezes a gente não tem também orações respondidas? Eu creio que em muitos momentos as nossas orações, elas não condizem com o nosso comportamento, entende? Vocês entendem isso? De repente eu tô ali cantando, Senhor, usa-me, Senhor. Ou eu tô orando, Senhor, usa-me como flecha, usa-me, Senhor, para fazer a diferença. Mas quando eu realmente tenho a oportunidade de fazer a diferença, eu fico acuado, eu fico com vergonha, eu fico com medo, eu fico pensando o que o A vai dizer, o que o B vai dizer. Então aquela oração parece não fazer sentido, porque na hora que eu preciso fazer a minha parte, eu não consigo fazê-la. De repente você fala na sua oração, Senhor, salva o meu casamento. Talvez você tenha orado pedindo, Deus, salve o meu casamento. Só que você não está disposto a perdoar, você quer sempre estar por cima, não quer dar o braço a torcer. Ah não, mas eu já sofri demais, agora é ele que tem que fazer, ou é ela que tem que fazer, porque eu já fiz a minha parte. Então, não adianta só orar se eu também não tenho uma atitude diferente, se eu também não mudo, se eu coloco só, o outro que está errado, então eu tô por cima, eu mereço mais. Então assim, não condiz, porque alinhada à oração eu preciso também mudar um pouco de atitude, sabe, gente? E Deus conhece tudo isso. Deus conhece a sua intenção quando você pede até prosperidade.
Para quê? Eu quero ser próspero, para os meus filhos ficarem bem, para a gente poder ter condições maiores de fazer a obra, de aplicar no reino de Deus, para eu poder ajudar mais pessoas, ou eu quero ser próspero porque eu preciso mostrar para o meu primo, para o meu irmão, para o meu amigo, para o meu tio, que eu dei certo, que eu consegui, sabe? Então, muitas coisas. E aí a gente pode ver aquela palavra onde Tiago escreve: não tem porque não pedem. E quando pedem, pedem mal, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus próprios prazeres, sabe? Então até quando eu oro, Deus conhece os meus motivos e de repente eu não recebo aquela resposta, porque os meus motivos não estão alinhados com aquilo que Deus quer para mim, sabe? Então é tudo muito complexo, mas eu quero de verdade que você continue acreditando que é importante orar, mesmo quando a resposta não veio na hora que você precisa. E talvez pode ser que esse não seja o seu caso, talvez você realmente precisa de uma intervenção, talvez você realmente precisa de uma resposta porque sua oração não, sabe, seus motivos estão bem alinhados, sabe, não são motivos errados, talvez você realmente precisa, mas tenha em mente que nenhuma oração é rejeitada, não é, sabe, não é o momento, você ainda não recebeu a resposta que precisa, mas não está sendo rejeitado. Não coloque isso no coração. A palavra fala: não desprezará, ó Deus, um coração quebrantado e contrito, sabe? Então, eu estou orando ali com verdade, Deus não vai desprezar, Deus não vai esquecer. E vai chegar o tempo de Deus realizar algo na sua vida que seja tão melhor. Quando eu falei daquele testemunho onde eu precisava daquela resposta na hora e Deus não me deu, e eu fiquei frustrada com aquilo, hoje eu percebo que, nossa, se Deus me respondesse aquela hora, se Deus me responder hoje, se Deus me responder amanhã, vai fazer o mesmo efeito na minha vida, eu vou ficar feliz igual, sabe? Então, assim, deixa Deus fazer então no momento que Ele acha que deve fazer, porque com certeza não vai existir problema. Então não deixa de orar, o segredo é você continuar orando, mesmo que a resposta não venha, mesmo que tudo esteja dando errado, continue orando. Existem pessoas que buscaram 15, 20 anos por algo, pela salvação de um familiar ou por uma libertação de vício, estão há meses, de repente, buscando ser fortalecidos e receberam a bênção porque não desistiram de orar, né? Então a gente pode tomá-los como exemplo. Também tem, logicamente, famílias que tentaram, casais que tentaram o máximo ficar juntos, mas o casamento ainda assim se rompeu. Famílias que lutaram contra uma doença, mas Deus achou por bem levar, tem tudo isso também, eu entendo. E então eles realmente passaram por isso, mas saíram dessa experiência ainda mais fortalecidos, saíram diferentes, agora nada mais o abala, porque eles já passaram por tantas coisas que não vão ficar mais fracos diante da adversidade, e Deus vai usar simples esses momentos de dor e angústia para nos fortalecer, assim como Ele falou para o apóstolo Paulo: meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, mesmo que tenham vivenciado coisas que nunca esperaram, foram ainda mais fortificados, fortalecidos, acreditando que Deus realmente sabe o que é melhor. Coloca no coração aquela parábola da viúva que ficou insistindo para que um juiz julgasse a causa dela, e ela não cansava de pedir, ela não cansava de buscar, ela foi enfadonha, a palavra diz, que ela: juiz, julga minha causa, até que ele foi lá e, tá bom, chegou o momento de julgar a sua causa. Assim é Deus, continua, sabe? Deus, faz, eu tô aqui, eu acredito, eu confio, eu tô triste agora, mas eu vou respirar, amanhã eu vou estar melhor e vou continuar orando, e eu sei que o nosso juiz vai julgar a tua causa e vai te abençoar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e é aquilo que eu falei pra vocês, esse assunto tem um monte de coisas, dá pra gente falar sobre ele por meses. Essa devocional, esse tema, ele é muito extenso. Então, assim, que bom que a gente pode ter mais essa oportunidade de conversar. De verdade, espero que vocês tenham sido abençoados por esse vídeo, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.